Meus amados e diletos irmãos, a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a vida de Saul, o primeiro livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o tolo pecado de Saul. Abordamos a perversidade de Saul e a fraqueza bélica e moral de Israel. Neste conteúdo, estaremos analisando os inimigos de Saul, o capítulo 14 e 15 de 1 Samuel. Peço que você abra sua Bíblia. Nesses dois capítulos, estaremos, portanto, analisando a história de Jonatas, o filho de Saul, que demonstra grande coragem diante dos filisteus. Mais tarde, sem saber, ele desobedece a uma ordem de Saul, seu pai. Quando Saul planeja executá-lo por causa dessa desobediência, o povo intercede e salva a sua vida. Saul, portanto, desobedece a ordem de Samuel para matar todos os amalequitas. Por isso o Senhor o rejeita como rei. Saul implora o perdão de Samuel, porém é tarde demais. Todos esses assuntos estaremos, portanto, observando nesses dois capítulos do primeiro livro de Samuel. Sugiro a você que dê uma pausa e leia de uma forma panorâmica os dois capítulos e depois você volte ao vídeo para juntos, nesse devocional com Deus, aprendermos a palavra do Senhor e aumentar o nosso amor por Javé, Jeová, o Adonai, o Deus da Bíblia. Dividiremos esses dois capítulos em 4 módulos. Primeiro, os inimigos de Saul, capítulo 14, versículo de 1 ao 23. O jejum de Saul, capítulo 14, 24 ao 46. O fervor de Saul, capítulo 14, versículo 47 ao 52. E, finalmente, o fracasso de Saul, capítulo 15, versículos de 1 ao 35. Pois bem, os inimigos de Saul, capítulo 14, versículos de 1 ao 23. Saul acampa fora de Gibear, mas Jonatas e seu escudeiro termina atacando o inimigo por conta própria. E assim dão início a uma grande vitória. Por isso estaremos observando 2 pontos de vista aqui. A estratégia de Jonatas
e o sucesso de Jonatas. Nos versículos de 1 ao 8, Jonatas monta uma estratégia inteligente. Ele e o seu escudeiro tentam, em um ataque homem a homem, derrotar uma guarnição dos filisteus. Por isso, o que nós vemos na vida deste rapaz é a sua fé. Totalmente diferente do procedimento incrédulo e ímpio do seu pai. O versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: E Jônatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Podemos observar aqui que Deus havia mostrado a este rapaz esta estratégia. Com certeza, Deus falou a Jonatas que devia fazer isso. O capítulo 13 mostra a incredulidade de Saul, conforme vimos. No capítulo 14, podemos observar a sabedoria e os efeitos da fé de Jonatas. Como é importante não perdermos a conexão com Deus. Como é importante a fé nas circunstâncias da vida. Onde a fé se manifesta, Deus sempre está presente com a sua força para destruir todos os males e conceder vitória aos seus servos. Ao contrário da incredulidade, pois, segundo a história, a incredulidade de Saul, conforme vimos, se contrasta com a fé e a formosura exemplificada por Jonatas, o filho de Saul. Jonatas traça um inteligente caminho. Observe o versículo de número 4, o que ele diz. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozeze, o outro Sener. Jonatas tinha um lugar específico para montar a sua estratégia, um caminho aberto ali. Isto mostra que a verdadeira fé em Deus nunca mingua e nem cria dificuldades. Ele usou as possibilidades favoráveis naquele momento pela fé para destruir a guarnição dos seus inimigos. O caminho para Jonatas estava aberto, traçado, pois a fé rompe as dificuldades, as barreiras e leva você a assumir os seus objetivos,
a conseguir operar os seus propósitos diante de Deus. Era muito estreito e muito dificultoso a rocha por todos os lados. Mas quando alguém determina pela fé um propósito diante de Deus, não existe barreiras. Não existe o que possa destruir um coração permeado pela fé em Deus. Para Jonatas, com muitos ou com poucos, não importa o tamanho do exército do inimigo. Se temos fé, a vitória é nossa. No versículo de número 6, conforme nós vimos, ele disse: certamente operará o Senhor por nós, porque não é difícil para o Senhor salvar com muitos ou com poucos. Jonatas demonstrou aqui a habilidade de Deus para vencer a batalha e conseguir segurança. O penhasco era rochoso e selvagem e cercado pelos inimigos, mas a fé em Deus lhes garantia vitória. Não importa as pedras do caminho, os penhascos pontiagudos, se estamos com Deus e Deus está conosco, a vitória é certa. Que contraste quando se observa as atitudes ímpias, incrédulas de Saul, seu pai. E o que mais me chama atenção nessa confiança de Jonatas, nessa fé de Jonatas, é a sua amizade, a sua lealdade com seu escudeiro, com o pajem de armas. E o pajem de armas, da mesma forma, sua lealdade, sua prontidão com o seu senhor Jonatas, o amigo para todas as ocasiões. Como é importante que você tenha colegas ministeriais com a sua mesma capacidade de fé e de determinação a vencer os obstáculos da vida. Pois nós somos seres sociais, jamais viveremos só. E Jonatas tinha um escudeiro excelente e com certeza foi muito importante na vida deste rapaz. O versículo de número 7, a Bíblia diz o seguinte: e o seu pajem de armas lhes respondeu: faze tudo o que tens em teu coração. Vê que aqui estou contigo, conforme a tua vontade. Que maravilha quando alguém juntos com você determina vencer uma causa. O amigo de verdade. E a Bíblia diz que tem amigo mais fiel que um irmão. E Jonatas, então, se vendo em segurança com a presença deste pajem de armas, prosseguiu no seu intento pela fé para vencer os filisteus organizados naquele lugar e assim iniciar uma renhida batalha em Israel. O recurso mais importante que podemos ter, meus amados, é a companhia de indivíduos que seguem a mesma fé. É preciso ter cuidado com o indivíduo que segue a um homem em sua
incredulidade. A exemplo, como eu digo, de Saul. Mas Jonatas tinha um companheiro para todas as horas. E você, meu caro pastor, meu caro obreiro, você tem um ministério que lhe apoia ou traidores oportunistas que estão ao seu lado apenas por causa do salário, dos rendimentos financeiros? E na hora das suas lágrimas, na hora que você está de joelho, você não tem ninguém ao seu lado com você. Que tristeza! Sendo assim, Jonatas parte para o seu objetivo, enfrentar aqueles filisteus naquele momento e adquirir a vitória. E com certeza Deus havia revelado a esse rapaz essa estratégia. E ele obteve sucesso. Porque, como eu digo, quando Deus está na causa, quando Deus está no negócio, não existe perdedores, mas somente vencedores em nome de Jesus Cristo. O versículo 8 diz o seguinte: disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Parece que Jonatas estava seguindo um roteiro de alguém. Parece que Jonatas estava cumprindo as ordens dadas nessa estratégia elaborada. Com certeza, Deus estava lhes dando todas as condições para obter esta vitória. Deus estava traçando todos os meios, todo o roteiro para que ele obtivesse esta vitória. Jonatas devia se revelar aos filisteus, olha. Sem sombra de dúvida, o Senhor disse para ele essas coisas. Por isso, a fé nos leva ao triunfo. A fé nos leva a andar nos caminhos que Deus traça para nós. E jamais faremos as coisas do nosso modo, do nosso jeito, porque não funciona. Saul perdeu seu reino, perdeu a moral, perdeu a fé, perdeu a comunhão com Deus, se transformou num tirano, num homem estúpido, ignorante, ímpio totalmente, justamente por desobedecer às ordens impostas pelo Senhor. E o pior, se observarmos o texto como um todo, vamos encontrar aqui um Israel moralmente falido. Israel estava numa ruína moral sem precedência em sua história. Mas a fé vence tudo isto. E quando nos aproximamos de Deus, esperamos coisas grandes e poderosas. Por quê? Porque o nosso Deus nunca falha. E assim Jonatas partiu para vencer essa guerra. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando o sucesso de Jonatas. Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra, dê o seu joia. Faça a sua inscrição. Comente. Se inscreva em nosso canal, porque Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Deus lhe abençoe e até a próxima, onde estaremos analisando
o sucesso de Jonatas. Fique na paz.